formas aqui. E aí, volte no material. Para eu pegar o material e fazer a leituras aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver todos os casos que a gente discutiu aqui, ó. O roubo, quando ele é circunstanciado pela restrição de liberdade, tá? Quando o roubo ele é com emprego de arma de fogo, né, e uso proibido ou restrito, ou quando o roubo ele é qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, tá? Ou morte. Essas são as hipóteses em que o roubo ele é crime hediondo. Aí eu estou te dizendo que eu falei aqui antes, né? O roubo com emprego de explosivo não é crime hediondo. O furto com emprego de explosivo é crime hediondo, tá? Vamos lá. Deu para entender? Se deu, dá um feedback aí. Se não é, reexplica novamente, tá? Anderson, se eu não me engano, isso foi mais uma questão da prova de agente da Polícia Civil do Ceará, de semana retrasada. Caiu lá. E quem não se ligou nessa. Quem foi pela lógica, né? Se lascou-se, porque acaba sendo um defeito legal, né? Verdade. Infelizmente. É isso aí. É mais aqui. Quem está fazendo essa aula aqui não vai perder, não vai cair mais nessas pegadinhas, né? Estou aqui relembrando, batendo, martelando nisso aqui. Ó. Tráfico de drogas. São todos os crimes da Lei 11.343 que são hediondos? Não, não são todos os crimes. Aliás, são hediondos, são equiparados hediondos? Não, não são todos. Apenas a figura do 33, que é o tráfico de drogas. E o artigo 34, né, que é o maquinário, né, para a produção de drogas. Né? A gente vai ter só esses dois delitos que são considerados equiparados a hediondos. Tá? Aí aquilo que eu falei para vocês sobre a privilegiadora. Né? Veja só. O tráfico de drogas privilegiado não é crime hediondo. Veja só. O homicídio privilegiado qualificado, que é homicídio híbrido, não é crime hediondo. E o tráfico privilegiado também não é crime equiparado a crime hediondo, tá? Bom. Aqui o indivíduo, ó. Ponto. Parágrafo 4º, que é a previsão. Parágrafo 4º do 33. Né? Então você percebe que não é o 33 completo, porque o 33, parágrafo 4º, em que há a privilegiadora lá do tráfico privilegiado, ele afasta a hediondez. Então, você pegar uma questão que, se você vir lá, a palavra privilegiadora, pô, já percebe aí que não casa com a ideia de hediondez, tá? Então, você já não considera, se o crime é privilegiado, ele não vai ser hediondo. Eles se excluem ali, né, mutuamente, tá? Beleza? Ó, deixa eu repetir aqui. Acabei repetindo aqui. Mas foi até bom que eu trouxe aqui para vocês. Ó. 33, parágrafo 4º. O que é que diz lá? O que é que ele prevê? Uma redução de pena de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Se o agente for primário, se o agente tiver bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integre organização criminosa, ORCRIM. Tá? Então, isso aí seria a hipótese do tráfico privilegiado. Um indivíduo que, sendo primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, não integre ao crime, ele poderá receber uma redução de pena. No caso, a redução de 1/6 a 2/3. Nesse caso, esse tráfico de drogas não vai ser considerado hediondo. Tortura. Ó, tortura que vocês já trabalharam com aí, possivelmente a gente já falou para vocês, né? Tortura é considerado, né, equiparado a crime hediondo. Equiparado a crime hediondo. Porém, não é toda e qualquer hipótese de tortura que é considerada crime hediondo, porque a tortura à omissão não é considerada crime hediondo, tá? Ela não é considerada crime hediondo para você ver até a brandura que há, né, que ela é punida com detenção. Ela é punida com detenção. Então, guarda o quê? Tortura é equiparada a hediondo? Sim. Todas as suas formas, não, porque a tortura à omissão não é considerada como delito equiparado a hediondo, tá? Terrorismo, e aí todos os delitos da previstos na Lei 13.260, vai ver lá, são crimes hediondos, tá? Aqui, uns pontos importantes, só para acelerar, viu, Wendel? Estou dando um pouquinho de tempo da sua aula, tá? Mas só para a gente acelerar aqui, ó. Violações legais. Se eu classificar um delito como hediondo, qual a repercussão, né, para a vida do cara lá que comete o delito? Qual a repercussão? E aqui a gente traz as repercussões, tá? Ó. São insuscetíveis, né? Se o delito ele é qualificado como hediondo, né? Se há essa qualificação como hediondo, o delito passa a ser insuscetível, ou seja, não é cabível, não admite, né? Não admite anistia, graça ou indulto. Não admite anistia, graça ou indulto.
também não admite fiança. Fiança. Então você vai pensar, meu Deus, os crimes hediondos e equiparados, eles não admitem o quê? Figa, né? Não admite figa, né? Fiança, indulto, graça e anistia. Pega aí o bizu, pega aí o mnemônico, com macete. Vocês nunca fizeram isso, não? Fizeram já, por quando era a mãe de vocês, ou o pai, ou o amigo que chamava para vocês prometer alguma coisa. Promete, você promete, fazia figuinha, né? Eu não sei se vocês são desse tempo. Lá no meu interior tinha isso. A gente era tipo dissimulava ali no contrato, né, velho? Não fazia figuinha, né? Faz figuinha, tal, que a gente deixava mais para dar sorte, né? Usar como pinjeito, né? Vocês lembram disso, vocês faziam isso? Eu fazia porque eu sou do interior, e no interior a gente tem essas crenças. Então, né? Pai, promete, não sei o que, eu tô lá fazendo figuinha, promete e fazendo figuinha. Então, tô dizendo essa leseira aqui para você, essa besteira, para que você grave essa ideia, essa palavra, figa. Tá? Crimes adiantam ser equiparados, não cabe o quê? Figa, nem adianta. Não cabe figa, não cabe fiança, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe anistia. Tá? Beleza? Ó. Detalhe aqui. Muito embora não caiba fiança, a liberdade provisória é possível sem fiança. Você quando tem um crime hediondo equiparado, o indivíduo pode ter a liberdade provisória concedida, porém, sem fiança. Né? O que não pode é confiança. Ou seja, o indivíduo pode sair sem dar a garantia, sem dar a fiança, mas não pode sair dando a fiança. Vai entender? São as coisas do nosso legislador, né? São as coisas do nosso legislador. Por isso aí que tem doutrina que defende que deveria aplicar para esses indivíduos algumas das medidas lá do 319, né? Que são as medidas cautelares diversas da prisão, 319 do CPP. Né? Medidas cautelares diversas da prisão, quando for conceder a liberdade provisória para os indivíduos condenados, aliás, estão respondendo por crime hediondo ou equiparado. Tá? No regime inicial, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, né? Aí isso aqui é outra repercussão boa. Veja só, o STF declarou que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Então, nesse julgado aqui, né, ficou clara essa questão da proporcionalidade, e claro, os indivíduos podem, né, começar um regime fechado ou aberto, enfim, depende do quanto da pena aplicada, né? Depende do quanto da pena aplicada. Isso aí vai violar, né? Você vai violar o princípio da proporcionalidade, enfim, considerado inconstitucional. Hoje, o que é que nós temos hoje para encurtar a história, o caminho? O cara que é condenado por crime hediondo, ou equiparado, ele pode começar o cumprimento da pena no regime fechado, no regime semi-aberto ou no regime aberto. Depende da pena aplicada, tá? Aí. Não já dá para ter essa previsão legal, né? Proibindo, eu já determinando como é que ele deve começar o início do cumprimento de pena. Outro detalhe aqui que não tem para onde ir, é decoreba. A gente tem que decorar, tem que sofrer aqui. Tem que sofrer. Previsão, né? Que aí já está prevista lá no outra lei especial, né? Na LEP, né, no artigo 12 da LEP. A quantidade de cumprimento de prazo da pena para que o indivíduo condenado por crime hediondo ele possa progredir. E aí a gente tem, a gente tem 40% da pena se o indivíduo é primário. Se ele é primário, ele tem que cumprir 40% da pena. Primário, ele tem que cumprir 40% da pena, tá? Para poder progredir. Se o indivíduo, se o indivíduo for primário, ele é primário, tá? Mas ele for condenado por crime hediondo com resultado morte, 50% da pena. 50% da pena. Ele tem que cumprir. Se o indivíduo ele for condenado por exercer o comando individual coletivo de ORCRIM, dedicado à prática de crime hediondo ou equiparado, 50% da pena também. E nesse caso aqui, a lei não faz qualquer distinção entre o primário e o reincidente. Se o indivíduo foi condenado por exercer o comando, né, individual ou coletivo de ORCRIM, destinado à prática de crimes hediondo equiparado, ele vai ter que cumprir 50% da pena para poder progredir. Né? O que eu oriento? Você pega esse material, leia, releia, monta sua tabelinha, faça sua tabelinha para você decorar. Eu sempre faço isso antes de prova, eu sempre pego essa tabelinha, monto uma tabelinha e vou ler. Porque isso aqui é puramente decoreba, tá?
Ó, 60% da pena, se reincidente, né, na prática de crime hediondo. Se o cara é reincidente, ó, se ele é reincidente, ele tem que cumprir 60%, tá? Se ele é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, né? Repare que ele não fala sobre a reincidência específica em crime hediondo, né? Então, se o indivíduo ele é reincidente, acabou, você tem que cumprir 60%. Ou então, ele tem que cumprir 70% da pena, né? Quase a pena toda, né? Para progredir de regime, né? E tem ainda a vedação do livramento condicional, se o indivíduo for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tem resultado morte, não tem livramento condicional, e o indivíduo tem que cumprir 70% da pena para poder progredir de regime. Quanto à questão da saída temporária, ou não terá direito à saída temporária, que se refere ao caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo, com resultado morte. Né? Ó, isso aqui seria inconstitucional ou não seria inconstitucional? O que é que decidiu? A doutrina se pode ou não pode, né? Entendeu que pode, né? Isso aqui não é inconstitucional, por quê? A saída temporária é um benefício, né? É apenas um benefício. Então, se vedar para ele a saída temporária, para o indivíduo que comete crime hediondo, não há qualquer inconstitucionalidade nisso. É o que prevalece, tá? Prisão temporária. O que a gente discute com prisão temporária? Né? Ó, a gente sabe que a prisão temporária está prevista numa lei específica. Lei 7.960 de 89, salvo o melhor juízo. Lei 7.960 de 89. Prisão temporária, que Ari já até falou para vocês bastante. Lá a gente tem um rol de crimes que cabem à prisão temporária. Só que se você pegar a Lei 7.989 e pegar a Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos, você vai ver que muitos crimes estão lá presentes nas duas, mas existem crimes que não estão previstos na Lei 7.960, que é a Lei da Prisão Temporária, mas está previsto na Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos, né? Então, se eu for fazer uma representação por uma prisão temporária, o meu fundamento vai ter que ser a Lei 8.072 de 90. Tá? Se o crime está previsto nas duas leis, eu posso fazer essa acumulação, né? Mas qual o detalhe? O que é relevante aqui? É isso. Na prisão temporária, na Lei 7.960 de 89, o prazo da prisão temporária são de 5 dias. O prazo é de 5 dias, tá? Prorrogável por mais 5 dias. Já na Lei dos Crimes Hediondos, a prisão temporária tem um prazo maior, um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, se eu estou falando de um crime hediondo, a prisão temporária é de 30 dias. 30 dias. Se eu estou falando de um crime que não é hediondo, a prisão temporária é de 5 dias. Prorrogável por mais 5. E se for hediondo, 30 dias, prorrogável por mais 30. Beleza? Percebeu? Sacou a diferença? Vamos seguir o jogo, tá? Cara, eu estou falando assim, hediondo, mas também pense nos equiparados hediondos, tá? Serve também, mas é raciocínio. Bom, estabelecimentos penais de segurança máxima, a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenado de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Traz aí essa obrigação, né, essa programação, essa norma programática aí para a União, né, criar estabelecimentos e responsabilizar por esses indivíduos, né, de alta periculosidade. É texto de lei para vocês saberem. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês nisso aqui, porque várias aulas vocês vão encontrar, YouTube, cursinhos, e o pessoal passa disso aqui. Por quê? Se você vai fazer isso, você vai pegar a Lei 8.072, vai ler. Vai chegar no final lá da Lei 8.072, artigo 7º e tal, que você para de ler, não para de ler, o pessoal para de dar aula sobre isso, porque ele começa a fazer remissão, né, a fazer alteração no Código Penal, fazer alteração em determinadas leis e tal, e se você vê em outra lei, você para. Você não liga com crimes hediondos. Vai errar a questão, Meu amigo, se é para ler, lê até o ponto final. Pum. Então, você não vai parar no meio do caminho, não. Uma delas é essa previsão, da delação premiada. Que essa ideia, esse instituto da delação premiada, ela vai surgir no direito brasileiro, por incrível que pareça, por meio aqui da lei, da Lei 8.072 de 90. Muito embora hoje a gente discute isso lá, quando se trata lá da organização criminosa, enfim, de outros institutos. Mas ela vai surgir, essa perspectiva, essa ideia, no ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 8.072 de 90. Bom, e o que é que diz o artigo 8º? Eu quero que você conheça ipsiliter o que diz o artigo. O que diz o artigo. Porque o que cai em prova, às vezes, é o artigo. Tá? Bom,
será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288. O que é o 288? Associação criminosa. Associação criminosa, tá? 288A do Código Penal, Constituição de Milícia Privada. Tem 288. Será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal. Quando se tratar de crimes hediondos praticados, de crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins por terrorismo. Aí, qual é a pegadinha? Aqui, ó. Bom, parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, hoje, bando ou quadrilha, não existe mais essa expressão, muito embora haja uma continuidade normativa típica, né? Então, a gente fala em associação, mas é bando ou quadrilha, né? Possibilitando seu desmantelamento. Terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Esse parágrafo único aqui, o CESP adora cobrar. Adora cobrar. O CEBRAS adora cobrar. E o GT2 sempre cobra esse parágrafo único aqui, tá? Embora a associação criminosa não esteja prevista como sendo crime hediondo, quando a Lei 8.072 ela surge, ela provoca uma alteração lá no artigo 288 do Código Penal, e essa previsão aqui está dentro da Lei dos crimes hediondos. Então o CESP adora cobrar isso aqui. Aí o candidato não lê, o candidato deixa passar despercebido, cai na pegadinha, esquece, erra. Vocês não vão fazer isso, tá? Vocês não vão passar por isso. Tenham em mente isso aqui, o participante e o associado que denunciar a delação premiada, que é uma forma de colaboração premiada, né? É uma espécie do gênero colaboração premiada. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, guardem isso aí, por favor. Tá? E não errem questões. Se vocês acertarem essas questões com essas aulas aqui, lembre, eu anotei, vou botar aqui o lembrete. Anderson, professor Anderson, acertei, você vai ter que tomar uma cerveja em minha homenagem. Eu vou ter que fazer esse esforço por você. Tá? Você acertou, eu vou ter que tomar uma cerveja em sua homenagem porque você acertou. Tá? Cara, tenho aqui as questões. Vou resolver com você agora? Não. Vou deixar aqui para você resolver as questões. Na próxima aula, a gente resolve as questões aqui junto, vai tirando a dúvida e vai fazendo aquele estudo reverso que a gente faz. Né? Com as questões, a gente vai revisando a matéria para fixar. A gente aprende pela repetição, mas eu quero que você faça esse treino em casa. Pega os exercícios e resolva em casa, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Acho que não, né? Pronto, vamos embora. Cara, deixa eu só passar aqui bem rápido aqui umas coisas aqui. Tinha um monte de exercício para vocês, mas vou deixar vocês com o Wendel aí, né? Com o nosso professor mais gato, mais top. Vou deixar vocês com o Wendel. Mas antes eu quero mostrar para vocês essa frase aí que tem. Eu sempre deixo a frase aqui do aluno tríade, né? Do feedback que vocês dão lá no grupo e eu trago aqui para vocês. A frase aqui de Galvão, né? Lucas Galvão. Né? Que Deus tenha piedade dos nossos corpos, porque as nossas almas, né, já pertencem ao tríade. Frase de Lucas lá na turma 5. E tá aqui, né, essa homenagem ao Lucas. E vamos embora, vamos vibrar, vamos estudar. Quero agradecer demais aqui pela presença de todos. Eu vou só interromper aqui a gravação, tá? Deixar aqui com vocês, pedir a vocês aqui. Se o vai dar aqui 5 minutos de intervalo, né, para você tomar uma água, se alongar, tá? Se alongar. Pedir a vocês que deem feedback lá, deem feedback, coloque lá. 5 minutinhos, por favor, 5 minutinhos. Pronto, vamos lá então, né? Pode já aqui, 5 minutos para você descansar, tá? Vou ficar batendo papo aqui com o Andy, com quem quiser ficar. Mas aí, levantem, se alonguem, preparem o café. Faça cafezinho quentinho aí para vocês, tá? E não esqueça, por favor, se vocês acertarem... Poxa, eu não parei a gravação, não? Tô colocando para gravar, Wendy? Então,